Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos educacionais. Chegando o final da semana, procuramos respostas para algumas perguntas que foram colocadas no canal pelos nossos colaboradores. Mas antes de responder a essas perguntas, eu tenho algo à sua consideração. A primeira colocação veio aqui do ZAQS, que constantemente faz solicitações para nós aqui no canal, a gente tenta responder todas. Neste caso aqui, se possível, fazer um vídeo de análise da Eternit. E o que eu tenho a considerar sobre isso? É que a gente escolheu um conjunto de empresas que são de alguns setores que nós entendemos que são mais estáveis dentro da Bolsa de Valores, dentro dos seus negócios como um todo, dentro do sistema econômico que é desenhado no país. E o que acontece? A Eternit está num ramo, ela está num segmento que ela depende de um conjunto de insumos. E esses insumos, eles têm limitações dentro do seu aspecto legal. Em específico, aqui a gente está falando do amianto. Então essas empresas a gente não traz aqui para fazer análise no canal, porque ela é dependente de uma série de coisas complexas. A Eternit, ela passou muito tempo não pagando proventos, justamente porque ela teve dificuldades por conta dessa questão legal e também por prejuízos, que isso implicou em prejuízos com relação às suas receitas, ao seu lucro líquido. Ocorre que ela voltou a pagar e tem apostado numa tecnologia para que suas telhas já venham com coleta de energia solar, isso aí transformando em energia para uso nas residências. Mas se você for ver, ela já está tendo concorrentes muito sólidos, a Tesla também está lançando algo muito semelhante. Então, foge muito do escopo do canal fazer esse tipo de análise, uma vez que é uma empresa um setor muito complexo, muito complicado, um setor muito complexo, e dessa forma, a análise que a gente vai colocar aqui, ela depende de fatores externos, e isso aí fica muito longe do alcance, nós entendemos, de quem está dentro dessa faixa, do iniciante, do intermediário, do intermediário indo para o avançado. Eu precisaria de uma contextualização maior, por isso a gente exclui dentro da análise aqui do canal. Fica até um pouco até mais complexo que, por exemplo, que a gente analisou aqui no canal, a Gerdau, embora ela não seja tanto quanto o setor aéreo. Então por isso que a gente evita de fazer, mas aqueles que investem na companhia, se houver mais pedidos aí, a gente pode eventualmente considerar fazer uma análise. E por falar em Gerdau, no vídeo que nós publicamos aqui no canal, fazendo uma análise por solicitação, veio essa pergunta do Lucas Mendes. Ele diz o seguinte: a Gerdau não teve tantos prejuízos depois do caso de Maurício? Eu confesso que eu não tinha conhecimento sobre o assunto especificamente, mas aí eu fui aqui nesse site O Tempo, e encontrei aqui nessa reportagem por Gabriel Moraes, do dia 26 de outubro de 2021. Então, para o final do ano passado, e pelo que eu entendi aqui é o seguinte, homofobia, começa assim. Minas, que deve ser o clube, Fiat, patrocinador, e Gerdau, também patrocinador, repudiam fala de Maurício Souza, então é um jogador de vôlei, que, pelo que eu pude entender, na época, fez algum comentário sobre um personagem em quadrinho e essa questão envolvendo... eu não sei direito o que o personagem era ali, mas ele fez algum comentário e houve então um processo aí das mídias e depois das empresas no sentido de fazer esse movimento aí, contrário ao que teria então dito o jogador. Mas aí eu fui olhar os resultados da Gerdau, não teve impacto ali pelo que eu pude observar, e os resultados do primeiro trimestre de 2022 foram resultados interessantes, justamente porque tem vários fatores aqui, mas entre eles assim, a guerra no leste europeu, o problema assim, do período pandêmico, que fez com que a commodity, que faz parte da companhia, tivesse elevação nos seus valores. Isso aí foi repassado, mas acontece que ao mesmo tempo o setor da construção elevou, então isso aí teve um resultado significativo dentro do lucro da companhia. Não me pareceu que esse fato aí em específico tenha influenciado, não consegui encontrar correlação, então em princípio acho que não teve nenhum impacto. Ou, poderia dizer também, não teve impacto que pudesse ser considerado significativo. Na próxima questão vem do Luciano Oliveira. Ele faz comentários semelhantes aqui nesses dois vídeos, um do Banrisul, outro do banco do BMG. E ele diz o seguinte, então como são parecidos, eu vou ler só um, tá? Nada está tão barato que não possa ficar mais barato. Sardinhas, façam o óbvio. Banco é Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Na carteira e esqueçam o resto, é para profissionais que sabem o que estão fazendo. Bom, então, o que eu vou... Sobre o comentário em si, porque na realidade, dentro do método que nós conversamos aqui no canal, nós não queremos necessariamente que as ações que fazem parte da nossa carteira subam, porque se não houver uma compensação aqui entre a subida do valor da ação e os proventos pagos pela companhia,
não faz muito sentido porque ela se torna muito caro por aquilo que ela paga em proventos. Então, ao contrário, a gente quer que ela, mantendo seus fundamentos, o valor dela reduza na bolsa, ou principalmente se mantenha, não que ela caia, né, mas que pelo menos se mantenha. E quando cai, eventualmente, por um fator que entendemos que não seja esses vinculados aos fundamentos da companhia, isso é interessante porque é uma avaliação muito momentânea de mercado, como, por exemplo, num determinado trimestre não deu o resultado esperado em termos de lucro líquido, então as pessoas saem vendendo. Então isso aí é interessante. A gente acompanha também outro fator, que é o anúncio de proventos. É imediatamente lançado um anúncio de proventos e elevação porque as pessoas saem comprando. O retorno a essa média para nós é muito interessante, porque nos possibilita, então, oportunidades de compra dessas ações. Então, a gente não avalia essa questão, não é tão barato que possa cair, que não possa diminuir, não tem a ver, até porque esse é um dito mais de quem faz operações de curto prazo, day trade, swing trade, que não é o caso aqui do canal. E também com relação à expressão aqui, sardinhas, que ela cai muito no termo pejorativo, né, como se fossem iniciantes comprando coisas que não sabem, e logo depois, principalmente em momentos de alta do mercado, movidos pela o aparecimento muito constante na mídia da evolução da bolsa de valores, então acabam comprando coisas que não sabem e depois os tubarões, aqueles que mais conhecem, vão lá e tomam dos sardinhas. Né? Eu procuro falar para o público iniciante, para o público intermediário um pouquinho avançado, que na realidade, uma das coisas que nós conversamos aqui no canal é que se você acompanha o canal de muito tempo, você vai ver que nós não temos venda de ações aqui. É muito difícil acontecer uma venda. São situações muito especiais, porque a gente avaliou tudo que fez com que a gente tomasse aquela decisão de compra. Então, seja você iniciante, seja você intermediário um pouquinho avançado, se a empresa ela é consistente e ela é sólida, você compra não é para vender. E se, no caso, há uma redução no preço por um fator que é meramente de interpretação muito imediata de mercado e a ação regride, surge uma oportunidade para você comprar essa ação mais barata. Então, na verdade, nós não estamos muito de acordo aí com as afirmativas, mas por um lado tem algum sentido na medida que, eventualmente, num processo iniciante de querer fazer rendimentos muito rápidos de curto prazo, sim, aí acabe comprando coisas, ações, papéis indevidos e tendo que se desfazer logo ali por uma decepção. E também nós temos aqui uma colocação que eu entendi como bastante interessante do André Matos. Ele diz o seguinte: porque acredito na recuperação da IRB. Então ele cita 7 razões pelas quais ele acredita. O primeiro, o valor patrimonial por ação está acima do seu valor de mercado. A liquidez dos ativos. Boa parte do passivo são provisões regulatórias que podem ser revertidas em lucros. Forte especulação de vendas, com algo em torno de 17% de suas ações alugadas. A melhora nos resultados financeiros, por gestão passada e por conta da pandemia. A análise técnica favorável e a tendência de alta Selic que favorece os seus ativos. Das 7 colocadas ali, 4 eu não tenho considerações a fazer. Acho que é uma forma de enxergar a companhia na qual se está investindo. Mas 3 aqui eu faço colocações. Primeiro é com relação à liquidez do ativo. Primeiro que no canal a gente não fala aqui muito em liquidez, porque não é algo relevante. Inclusive nós temos um papel na carteira que praticamente não tem liquidez, mas rende proventos significativos, vindo a pagar agora no final deste ano, na proporção que será pago é o equivalente a 1/3 das ações que se possui em carteira, que é a Companhia Estadual de Energia Elétrica, agora que foi adquirida pela CPFL e está se chamando CPFL Transmissão. Então a liquidez não tem um papel relevante assim dentro do nosso método, porque nós escolhemos coisas mais elaboradas, principalmente como aluguéis de ações e outras formas de rentabilidade, venda a termo, etc., porque a gente foca num método muito simples que possa ser entendido, compreendido, replicado e pode se estender ao longo do tempo. O segundo que eu tenho um comentário a fazer é o seguinte: forte especulação de venda com algo em torno de 17% de suas ações alugadas com 30% de taxa ao ano. Quer dizer, na verdade, o aluguel de ações é quando a pessoa ela faz o seguinte, né? Eu tomo ações de uma outra pessoa alugada, acho que eu tenho vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Depois, com essa ação, eu faço a venda esperando que ela caia, e depois, quando ela cair, eu recompro e devolvo a ação e fico com esse pedacinho de lucro, que é o que a gente chama de fazer uma venda à descoberta. Bom, a gente não trabalha com esse método, ele é um método especulativo, como está dito ali, e essa pressão especulativa, na realidade, ela tem que ser muito bem analisada, mas se, digamos, o mercado está apostando na queda dela, e por um lado, os
fundamentos da empresa, que nesse momento, no meu entendimento, não são bons, tá? Mas é o meu entendimento, tem vídeo aqui no canal, exatamente nesse vídeo que foi postado aqui, você pode olhar lá. Os fundamentos dela ainda não são bons, então, e por ter esses fundamentos, e por esses fundamentos não estarem bons, tem essa ação especulativa, porque uma coisa é consequência da outra, porque não adianta só apenas falar da ação especulativa, tem que ver se os fundamentos aqui estão consistentes. A meu julgar, dentro da análise que eu fiz, não estão. O dia que eles reverterem, pode ser que surja com uma grande oportunidade. E aí sim, aí pode ser que faça sentido o que foi mencionado aqui pelo André Matos, quando ele diz assim, ó, porque eu acredito. Então, é uma questão de crença mesmo, de levar em consideração aquilo que é o feeling da pessoa para aquele momento, que a gente também utiliza aqui em muitos casos, mas de uma forma muito mais conservadora. Não é o caso que ocorre aqui. E o terceiro aspecto que eu tenho a comentar é o seguinte: análise técnica favorável após meses de baixa. Na verdade, a gente não faz análise técnica, a gente tem fundamentos para conversar sobre a questão da análise técnica. Eu, sinceramente, um dia talvez eu converse para você sobre isso, por já ter desenvolvido sistemas computacionais utilizando essas interpretações da análise técnica, e elas tiveram os mesmos resultados, interessante, que pesquisa que já foi publicada. A chance de acerto ali é em torno de 2,5% quando se faz uma boa análise. O restante, a chance de erro, ela está nos 97,5%. Então, não me parece razoável utilizar a análise técnica para ter essa visão. Eu não confiaria nelas, por essa experiência que eu já apliquei no passado. Tirando isso, se os, digamos assim, fundamentos da empresa retornarem para um padrão aceitável, eu não tenho dúvidas que surge como uma boa oportunidade. Além disso, nós temos grandes players no mercado que estão posicionados na ação. Então, e acredito que não é por conta dos proventos, porque ela não pagou proventos até agora. Me parece que é o contrário, né? O sentido especulativo de que a empresa caiu tanto, mas ela pode estar se equilibrando e, numa possibilidade disso, saltar lá e fazer uma venda com uma lucratividade significativa. Mas aí é uma visão desses grandes players que tem uma pequena parte só do patrimônio aplicado. É menos de 1%. Será que o que significa para você 1% do seu patrimônio e o que significa para um grande player? Eu acho que isso é que tem que ser ponderado na hora. Então, por isso, mesmo que eventualmente se possa olhar como uma possibilidade de oportunidade, ainda é uma possibilidade de oportunidade e ela não entra na carteira do canal. E nós temos também uma pergunta vinda do Hermenildo Cardoso. Ele diz o seguinte: no dia 2/4 de 2022, já faz um tempo isso aqui, observei que a liquidez da CPLE 5, que ela é, na verdade, uma ação preferencial classe A da Copel, está de 3.708, o que é um valor muito baixo. Será que essa liquidez da CPLE 25 especificamente é normal ou o valor de sexta-feira, do dia 1, foi excepcional? Bom, então, vamos lá. Na realidade, você olhando para a liquidez, a liquidez é o seguinte, né? Se você coloca lá para venda e você tem uma chance bastante grande de que, ou para compra, né? Também falei venda, mas para você venda ou compra, ele tem uma chance significativa de que possa ser executado. Na verdade, eu traduziria isso por o número de negócios da companhia no dia. O que eu diria sobre isso? Como eu respondi a pergunta anterior. Na verdade, isso não faz muita diferença para o método aqui do canal, porque a gente não compra ações de empresas com a finalidade de uma venda, de que elas valorizem depois a gente venda. Para vender, tem que ter algo que realmente faça o sentido dessa venda, como, por exemplo, perda de fundamentos, fraude nos balanços. Aliás, a IRB caiu tanto assim por conta de fraude nos balanços. Então, até que ela não precisa só se recuperar do ponto de vista da empresa, ela precisa se recuperar do ponto de vista da sua imagem no mercado. Tem mais coisas aqui no meio. E no caso da Copel, não tem nada que faça sentido aí dentro da companhia e que impacte na liquidez dela, porque os resultados da Copel continuam interessantes, continuam sólidos, e é uma empresa que nós temos na carteira. Aliás, falando em Copel, ela está operando agora abaixo do 7, nós estamos muito de olho porque ela faz parte da carteira. Com aqueles valores acima de 7 não faziam nenhum sentido, justamente porque o que ela pagou de proventos no exercício passado foi por fatores não recorrentes. Então agora ela vai para um patamar regular de pagamento dos seus proventos e está acontecendo exatamente o que a gente mais ou menos imaginava, que é a queda no valor da ação, e agora sim a ação começa a se oferecer para a nossa compra. E o que a liquidez influencia na nossa compra? Absolutamente nada, porque nós vamos comprar. Quando ela subiu tanto, que foi significativo, passou dos R$7, quase bateu os 8, valorizou e nós não vendemos. Mas também não compramos, porque a gente sabia que esses proventos não eram o regular da companhia. Então, se eventualmente tem algum fator ali que possa influenciar no número de negócios da companhia no dia,
a gente normalmente olha para os tempos anteriores, né, e verifica assim quando poderia isso ter acontecido, mas é interessante também verificar o dia seguinte, os dias que vão decorrer, e ver se não é só uma anomalia de um momento, e quando isso aí foge muito do contexto, a própria CVM ela questiona a empresa sobre isso, mas para os propósitos do canal, a liquidez não é um fator preponderante. E dessa forma, espero ter respondido a essa sequência aí de colocações e ponderações e perguntas que foram feitas no canal, de forma que possa ajudar você nas suas tomadas de decisão, tanto para você entrar no papel, para você aumentar sua posição, ou até sair desse papel. E antes que eu me despeça, eu tenho algo à sua consideração. Um grande abraço.